A Antártida é o continente mais misterioso da Terra. Isolada por quilômetros de gelo, ela guarda uma história que poucos ousam investigar. Por muito tempo, acreditou-se que ali só havia rocha, neve e vento. Mas com o avanço da tecnologia de radar de penetração profunda, cientistas começaram a detectar algo inesperado sob o gelo. Estruturas. Linhas perfeitamente retas, ângulos de 90 graus, padrões simétricos. Tudo isso em um lugar onde a natureza não costuma ser tão precisa. As primeiras imagens vieram de sondas internacionais que mapeavam a espessura da crosta antártica. Em áreas próximas à cordilheira de Gamburtsev, o radar revelou o que parecia ser uma formação com características artificiais, enterrada a centenas de metros de profundidade. As imagens, obtidas entre 2001 e 2012, foram inicialmente divulgadas em publicações acadêmicas, mas com o tempo sumiram dos relatórios abertos. Nenhuma explicação clara foi dada. Apenas o termo técnico, anomalias geométricas incomuns, apareceu nos documentos oficiais. Isso levantou a suspeita de que havia algo sendo escondido. Porque, se o que está ali embaixo é apenas rocha e gelo, por que ocultar os dados? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Ponto Curioso, a gente investiga o que os outros preferem ignorar. E se quiser ir além, baixe agora o nosso e-book 100 Mistérios Reais que desafiam a ciência e a história no link fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo. Você ainda recebe 2 bônus secretos com conteúdos que o YouTube nunca mostraria. Desde então, pesquisadores independentes passaram a buscar padrões semelhantes em imagens públicas de satélites e mapas geológicos e encontraram indícios de estruturas ainda mais complexas em outras regiões do continente. Isso reacendeu uma teoria antiga, a de que a Antártida teria sido o lar de uma civilização avançada em tempos remotos. De acordo com alguns estudiosos alternativos, esse continente, hoje congelado, já foi habitável, abrigando cidades, estruturas e talvez até centros de conhecimento. A hipótese se baseia também em mapas antigos, como o de Piri Reis, de 1513, que mostra com precisão impressionante o contorno da Antártida sem a cobertura de gelo. O mais curioso é que, segundo a ciência convencional, essa parte da Antártida está congelada há pelo menos 6.000 anos. O mapa, no entanto, mostra montanhas, litorais e detalhes que só foram confirmados por levantamentos modernos com radar. Como é possível que um cartógrafo do século XVI tenha desenhado algo assim? Uma possível explicação é que Piri Reis teve acesso a mapas muito mais antigos, preservados de uma civilização desaparecida. Isso sugere que alguém, em algum ponto da história, viu a Antártida sem gelo. E que essa visão foi registrada, copiada e passada adiante, até cair nas mãos dos navegadores do início da Era Moderna. Se a teoria estiver certa, as estruturas detectadas sob o gelo seriam os últimos vestígios dessa cultura esquecida. Uma cápsula do tempo congelada por milênios, intocada, esperando ser descoberta. E o que está em jogo não é apenas a arqueologia, mas a reescrita completa da origem da civilização humana, os árvores de uma humana. As estruturas geométricas sob o gelo da Antártida são apenas parte do mistério. O que mais chama atenção é o que acontece em torno delas. A área onde foram detectadas se tornou uma das regiões mais restritas do continente. Missões científicas civis deixaram de ter acesso livre e pesquisadores começaram a relatar bloqueios inesperados em determinadas zonas de pesquisa. Relatórios deixaram de ser divulgados ao público e qualquer solicitação de escavação profunda passou a enfrentar obstáculos burocráticos quase intransponíveis. Esse comportamento alimentou uma teoria que já circulava há décadas, a de que a Antártida esconde algo que governos poderosos
preferem manter fora do alcance público. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista demonstrou um interesse inusitado pela Antártida. Em 1938, a Alemanha enviou uma expedição ao continente e delimitou uma área chamada de Nova Suábia. Eles lançaram marcações aéreas com bandeiras e placas metálicas, mapearam a região e, segundo documentos hoje desclassificados, planejavam estabelecer uma base permanente ali. Após a guerra, os Estados Unidos organizaram uma das maiores operações militares não combativas da história, a Operação High Jump, em 1946. Oficialmente, era uma missão de testes em clima extremo, mas os números revelam outra coisa. Foram enviados mais de 4.000 homens, 13 navios, helicópteros, aviões e apoio logístico digno de uma campanha de guerra. A missão foi interrompida antes do previsto, sem explicações detalhadas. Mais tarde, o almirante Richard Byrd, que liderou a operação, deu entrevistas dizendo que viu objetos voando a velocidades incríveis e mencionou uma possível ameaça vinda do Polo Sul. Essas declarações, somadas ao sigilo que passou a cercar a Antártida nos anos seguintes, geraram especulações. Algumas delas apontam para a existência de instalações subterrâneas, deixadas pelos nazistas. Outras sugerem que esses locais foram descobertos e protegidos por grandes potências após a guerra. O mais curioso é que nos anos seguintes, uma série de tratados internacionais foi assinada, proibindo atividades militares e exploração não científica na Antártida. Nenhum país pode reivindicar território ali. Nenhuma operação independente pode ser realizada sem autorização. Oficialmente, tudo isso serve para preservar o equilíbrio ambiental e científico do continente. Mas para muitos, esses tratados são uma forma elegante de impedir qualquer investigação mais profunda. Alguns estudiosos alternativos acreditam que a Antártida é, na verdade, o que restou da mítica Atlântida. E de acordo com essa teoria, uma civilização altamente avançada teria habitado o continente em um passado remoto, quando o clima ainda era ameno. Após uma mudança geológica catastrófica, essa civilização teria sido destruída e a Antártida coberta por gelo. Os sobreviventes migraram e influenciaram culturas antigas, como os egípcios, os maias e os sumerianos. As estruturas detectadas por radar seriam tudo o que restou desse passado apagado. Para a ciência oficial, tudo isso é considerado teoria sem base, mas o que nunca é respondido é porque áreas inteiras permanecem bloqueadas, mesmo para pesquisas pacíficas. Se ali só existe gelo e pedra, por que tanto controle? Se não há nada a esconder, por que tanto silêncio? Quanto mais se estuda o continente gelado, mais ele parece conter algo que não deveria estar lá. E talvez a maior pergunta não seja o que está enterrado, mas por que não querem que a gente veja? A Antártida está congelada há milhares de anos, mas nem sempre foi assim. Pesquisas geológicas mostram que em um passado distante, o continente possuía clima temperado, rios, florestas e até uma biodiversidade semelhante à da América do Sul. Isso significa que, há milhões de anos, a região era completamente habitável. Alguns estudos apontam que até 12.000 anos atrás, porções da Antártida ainda estavam parcialmente livres de gelo. E é exatamente nesse intervalo de tempo que várias culturas antigas situam eventos de grandes catástrofes, mudanças climáticas bruscas e desaparecimentos de civilizações. Isso levanta uma hipótese desconfortável, a de que a história humana é mais longa e mais complexa do que aprendemos na escola. Alguns registros antigos mencionam um continente branco, ao sul, habitado por seres avançados que dominavam a navegação, a astronomia e a engenharia. Essas histórias aparecem em lendas dos povos andinos, em mitos polares e até em tradições orais de ilhas do Pacífico, sempre descrevendo uma terra que existia e depois foi engolida pelo gelo.
Com o avanço do mapeamento geológico e dos sensores orbitais, começaram a surgir imagens intrigantes. Estruturas com padrão octogonal, formações que lembram corredores ou túneis enterrados, até áreas que emitem calor residual inexplicável foram localizadas. Uma das regiões mais citadas é próxima ao Domo C, onde sensores termais detectaram variações que não condizem com a profundidade do gelo. O que exatamente ele está aquecendo o subsolo em um lugar onde nada deveria se mover? Existem teorias sobre vulcões subterrâneos ativos, mas as formações ali são estáveis há milênios. Outros falam de antigas máquinas, artefatos soterrados ou até reatores deixados por civilizações extintas. Nenhuma dessas ideias é aceita oficialmente, mas nenhuma foi refutada de forma conclusiva. Quando algo não pode ser explicado, a resposta costuma ser o silêncio. Muitos pesquisadores que tentaram explorar esses locais afirmam ter encontrado barreiras, negativas de financiamento, cancelamentos de voos, atrasos técnicos, bloqueios administrativos. A Antártida é protegida por um conjunto de tratados que, embora promovam a paz e a pesquisa científica, também impedem qualquer escavação significativa sem autorização das grandes potências. Isso torna o continente perfeito para manter algo longe dos olhos do mundo. Um local remoto, hostil, inacessível e legalmente protegido contra qualquer curiosidade excessiva. E isso alimenta a dúvida. E se há algo lá embaixo? Uma cidade antiga, uma base esquecida, uma estrutura que contradiz tudo o que sabemos sobre a origem da civilização. Se você chegou até aqui, já sabe. Curta o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que também sente que a história oficial tem páginas faltando. E se quiser ir mais fundo nessa jornada, baixe agora o nosso e-book 100 Mistérios Reais que desafiam a ciência e a história. Disponível no link fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Ao baixar, você ainda recebe 2 bônus secretos com conteúdos que não podem ser publicados aqui, porque alguns lugares não estão congelados por acaso. Eles estão protegidos, enterrados e esperando por quem tiver coragem de olhar